Buenas noches. Nós vamos falar sobre a linguagem do Uruguai. Sou Denise e algumas de suas características e variações, pero precisamente a fronteira do Brasil com o Uruguai. O Uruguai é um pequeno país localizado na América do Sul e seu idioma oficial é o espanhol. O registro da história do Uruguai comienza con la llegada de los primeros europeos a la región en los siglos XVI. Tanto Espanha como Portugal intentou colonizar o futuro Uruguai. Portugal se basou em la colônia del Sacramento, mientras que Espanha ocupou Montevideo, fundada en el siglo XVIII, em que se convertira en la futura capital del país. Uma parte do território que hoje pertence ao Uruguai foi descoberto em 1516 por o espanhol Juan Díaz de Solís. Os portugueses, sin embargo, já se haviam assentado em la região, hoje é o norte do Uruguai, antes que os espanhóis, onde foi chamada la Banda Oriental. A primeira vez que os portugueses e mais tarde por os brasileiros. Primeiro, os portugueses chamavam de Banda Oriental essa parte do Uruguai, e mais tarde os brasileiros também passaram a chamar Banda Oriental. Começou com os pioneiros que vinham de São Paulo e avançavam no interior com o fim de caçar e escravizar a los índios, não respeitando os limites estabelecidos por o Tratado de Tordesilhas, nem durante e nem depois. Pero, depois da independência, o Uruguai estimulou a imigração, de modo que a área foi poblada e os brasileiros desempenharam um papel importante. A maioria deles ocuparam a região ao norte do Rio Negro e muito poucos se han estabelecido ao sul do rio. Os brasileiros eram um grupo muito forte, pero sua contribuição à economia uruguaia era bastante pequena, já que todavia une o Brasil através da linguagem, os hábitos e os costumes do Brasil. E foi uma ocupação portuguesa brasileira que causou grande preocupação por parte do governo uruguaio em defender a língua espanhola. E foi considerado um país monolíngue hasta metade do século passado. O dialecto de la fronteira não se pode definir com a influência portuguesa no idioma espanhol, pero a influência do espanhol em um português base bem estabelecido. Então, primeiro falava o português, o espanhol chegou depois. Os uruguaios eram confrontados à necessidade de hacer retroceder a influência portuguesa e combater o fluxo oposto de uma cultura dentro de seus limites políticos. Então, a educação foi usada como um instrumento para promover o nacionalismo uruguaio e para propagar o espanhol como língua nacional do país. Os linguistas se deram conta de uma hibridação na região norte, fronteira com o Brasil, devido ao estabelecimento de colônias originando a habla fronteiriça. Os hablantes de português que vivem no norte do Uruguai, e em certa medida também do Brasil, que vive no sul do Rio Grande do Sul, são conscientes de que o idioma que falam é diferente do resto falado no Brasil. A evolução de sua forma de falar é negativa. Eles não veem com bons olhos essa maneira diferente de falar. E no Uruguai, falando também espanhol, especialmente na escola e na imprensa, há sim juízos de valor acerca dessa forma especial de falar português, mesclado com espanhol. Esta maneira de falar, que às vezes se acha influência de seu servidor e sigue sendo vítima de prejuízo. Sin embargo, não tem sentido pelos oradores de la identificação com a variedade e com a região. Solo a mescla de que estamos falando é o fator de integração de la cultura e de fronteiras. Tá? Agora vou passar para a Denise, que vai falar com detalhe acerca dessa mescla de português com espanhol. Então, José Pedro Lona foi o primeiro linguista que observou na fronteira uma mescla de português e espanhol. Señaló um nome para o dialecto: fronterizo.
La prueba de la existencia y de la extensión de la lengua portuguesa y de sus dialectos en el interior del Uruguay fue detallada por Rona en mapas donde describe las áreas lingüísticas fronterizas con Brasil. Su estudio confirma que la región norte de Uruguay fue fuertemente afectada por la presencia primero de portugueses y después de brasileños. De este contacto, dijo Rona, emergió un dialecto mixto que él llamó fronterizo. Dice que este es una mezcla de portugués y español, pero no es ni portugués ni español y resulta con frecuencia ininteligible tanto para los brasileños cuanto para los uruguayos. Este dialecto es de base portuguesa hispanizada. Según Rona, la dialectología hispanoamericana tiene un carácter muy peculiar. Lo que en Brasil, por ejemplo, sería investigación regional dentro del mismo país, en la América española las diferencias diatópicas serían diferencias lingüísticas de varios estados independientes con sus propios centros políticos y culturales. Elisa Encin designó el dialecto como Dialectos Portugueses del Uruguay, abreviando DPU, formas mixtas de base preponderantemente portuguesa con fuerte influencia del español. A pesar de la aceptación general del término fronterizo, Elisa Encin y otros lingüistas encontraron una designación alternativa para este dialecto. El término que vino a ser preferido es Dialectos Portugueses del Uruguay, DPU. Elisa Encin explica cómo y por qué ellos prefieren el término DPU a fronterizo. Inicialmente, el término dialecto se justifica por ser, tal vez, lo más neutral de todos en orden diatópica, más o menos tradicional, forma de expresión propia de una área en particular del territorio nacional. En segundo lugar, el plural dialectos tiene un significado importante porque responde a nuestra visión del fenómeno como una situación intrínsecamente variable. Por fin, el adjetivo portugueses explica que se trata de formas mixtas de base preponderantemente portuguesa, cuales, sin embargo, muestran la fuerte influencia del español. Los propios hablantes reconocen el dialecto como brasileiro pelas clases populares o portuñol pela comunidad urbana. Según Elisa Encin, las denominaciones más comunes de esta habla de la frontera, o, en otras palabras, las formas en que los propios hablantes las reconocen, son carimbão, baçano, brasileiro y portuñol. Los dos primeros términos solo se conocen en algunas zonas rurales del departamento del norte de Tacuarembó. Son, por lo tanto, designación común en toda la zona fronteriza. Brasileiro es definido como la forma más neutral en el estrato popular, y portuñol es caracterizado como la designación más neutral que se escucha de los miembros cultos de la comunidad urbana. La designación es demasiado amplia. En realidad, cualquier lenguaje que surge y se utilice en una frontera es un fronterizo. No lo incluyen como uno de los términos utilizados por la población natural, generalmente para referirse a esta manera particular de hablar. Según datos de Elisa Encin, los uruguayos y brasileños de la frontera
en algún nivel de conciencia, creen que el portugués tiene cierto estatus y prestigio. Las lenguas, fonología, morfología, sintaxis y lexografía. Lexologia ou lexografia? Não sei. Lexografia. Então, eles assim dicen que o contacto espanhol-português é parte de um tipo muito especial. As duas línguas têm o mesmo origem, são tipologicamente muito próximas e têm forte relação área. Segundo eles assim, gênesis, tipologia e arealidade compartidos durante siglos causam convergências importantes em diferentes setores da gramática e das línguas involucradas. Um exemplo citado por el autor é o verbo gustar. Em português, esse tipo de verbo se construi com o experimentador em el nomativo. Eu gosto de. Em espanhol, com o dativo. Me gusta. Mas o contato das duas línguas genera frases como eu gosto de volver temprano, Juan gusta de María. Lo que é uma desviação de estándar normativo em la zona de frontera, onde as duas línguas se encontram. Esse tipo de construção não só é aceitado, mas também é o que caracteriza linguísticamente a região. Pesquisas foram hechas acerca desta zona fronteiriça, como lexologia bilíngue hispano-português. O espanhol do Uruguai e o português do sul do Brasil compartem uma base léxica cuja extensão e importância estão aún por explorar-se. Esta zona de confluência léxica entre o espanhol e o português da fronteira hace do espanhol uma variedade abrasileirada e do português do Rio Grande uma variedade castellanizada. Esto hecho que responde sin duda a las características históricas y sociales del contacto entre estas lenguas. Jona invitó lingüistas brasileños a estudiar el fenómeno en territorio brasileño, pero nada se hizo hasta hoy. Así presentamos en este trabajo una visión general de un tema muy vasto y fascinante, ¿cuál es el lenguaje? Se querem fazer alguma pergunta. Observem na foto que a placa na fronteira, que divide a fronteira é apenas uma avenida, é uma mistura de português e espanhol. Mas muito, Jardim Novo Mundo e Rua Viña del Mar. Viña del Mar. Só tem o dele ali em espanhol. É tudo misturado mesmo. Alguém quer perguntar? Será que na pergunta? Existe, né? Viña del Mar existe. Mas Viña del Mar... Já se chama Viña del Mar, parece. Sim, mas o Vinha deveria ser escrito com N. Não, aí eles quiseram colocar, né? Aí eles quiseram colocar o Vinha como se fala assim no português. É a mistura das duas Porque línguas. justamente que é a mistura das Só duas. naquela linha que é a Eles mistura das duas misturam. línguas. Mas existe, ó. Viña del Mar. ¿Cómo te llamas? E muitas vezes Não, não muito entende o gostoso. outro. Que inventa bastante palavras. Muy bien, entonces. Muy bien.